venham outra vez. Boas-vindas, bem-vindos, são boas-vindas pra vocês. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos, são, venham outra vez. Bom dia, bom dia, bom dia 2021, esse ano novo que está entrando agora e que a gente pede a Deus que seja um ano de bênçãos, de alegria, de paz, de tranquilidade, não é isso? Então por isso é que a gente cantou boas-vindas hoje em dose dupla. Primeiro com a Inês e com a Isabela e depois o boas-vindas com a Brenda e com o Matheus, aprendendo ainda boas-vindas, mas está ficando nota 10, né? Vai ficar lindo, tá muito lindo. Aliás, essa dupla é uma dupla do barulho, né? Elas vão aparecer de novo hoje no nosso culto. Então, vida nova, ano novo, tudo novo, tá? Aí versículo do mês novo, aí leitura bíblica nova, aniversariantes do mês novos. Então agora a gente está dando início ao culto a Deus. Então vamos agradecer a Deus por esse dia, agradecer a Deus por esse ano, agradecer a Deus pelo ano que passou, também cheio de bênçãos. É só ter coração e os olhos para a gente enxergar como é que não foi de todo ruim, não. Ele foi bom sim, teve coisas interessantes nesse ano, muito legal. Então agora a gente vai cantar. E a gente vai cantar uma música muito interessante, que diz o seguinte: a gente deve comer para ficar forte, mas a gente deve ler a palavra de Deus para a gente fortalecer o nosso espírito. Então vamos cantar com muita alegria, aprender, que essa música vai aparecer um montão de vezes aí no nosso culto. Vamos aprender essa música com a Inês e com a Isabela. Vamos lá? Crescendo, criança feliz e forte, bem forte, ficando. Isso mesmo. Agora a gente vai fazer assim com as mãos, tá? E a gente vai fechar os nossos olhos, porque agora é o momento que a gente tem para falar com o nosso Deus, tá? E quando a gente fala com Deus, a gente tem que mostrar respeito, a gente tem que ficar concentrado só em Deus, porque é uma conversa. E quando a gente conversa com alguém, a gente fica concentrado nessa pessoa, não é isso? É muito chato quando alguém conversa com a gente e fica olhando para ontem, assim, ó. Aí você fala: você não tá prestando atenção em mim? Tô falando com você. Então, quando a gente fala com Deus, a gente tem que ficar focado na conversa. Vamos falar com o nosso Deus, fazendo assim com as mãos e fechando os nossos olhos. Quem vai fazer essa oração vai ser o Davi. E a gente vai acompanhar a oração do Davi e vai fazer a nossa oração também nessa primeira oração do ano. Primeira oração de louvor do ano. Vamos lá? Vamos fazer uma oração de louvor? Deus, muito obrigado, pois nós temos o Senhor como segurança e o Senhor nos ajuda nos momentos difíceis e fáceis também. Abençoe esse fim de ano, abençoe o nosso Natal, abençoe a igreja. Deus, nós te louvamos, pois o Senhor sempre ajuda a gente. Em nome de Jesus, amém. Amém, Davi. Amém. Bom ver o Davi, né? Que bom, ótimo. Então, olha só, agora eu quero saber o seguinte: vocês desde o começo já pegaram a Bíblia, né? A Bíblia tem que estar aqui, ó. A Bíblia tem que estar do lado, é o nosso material de estudo, que é a Bíblia, né? A palavra de Deus. E aí, a gente também tem que pegar o boletim, se vocês tiverem como fazer isso, olhando aqui o QR Code, colocando a sua câmera, apontando sua câmera do celular, que aí vai ter acesso ao boletim dominical, com toda a liturgia
tá? Do culto aqui dentro, com as letras das músicas, do Comer, Comer para Fortificar, tá tudo aqui, tá bom? De qualquer forma, se você quiser ainda cantar de novo aquela música, perfeito! Hoje em dia, com essa tecnologia, o que a gente faz? Para um pouquinho, volta na música, canta de novo, ora com Davi outra vez e vamos em frente no nosso culto das crianças, que é muito legal também, não é isso? Bom, agora a gente vai para a nossa leitura bíblica do mês de janeiro. E a leitura bíblica do mês de janeiro, ela está num lugar muito simples, que é o Salmo 23. O Salmo 23. No Salmo 23, que aliás a gente sempre gosta de colocar esse salmo para começar o ano, sempre no nosso culto das crianças. E o Salmo 23, hoje, a leitura dele vai ser feita pelo Estevão. Por quê? Porque o Estevão gosta desse salmo. Esse salmo é um salmo que o Estevão sabe de cabeça, mas ele fez a leitura aqui para todo mundo. Aliás, é muito legal a gente saber de cabeça o Salmo 23, saber de cor, né? A gente hoje vai falar, na hora do versículo para decorar, o versículo número 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o Salmo 23 todo é muito legal. E quem escolheu a cor para pintar o Salmo 23 fui eu. E eu escolhi uma cor que eu sei que ninguém vai escolher, porque dentro de uma caixa de lápis de cor a gente tem todas as cores. E por que não pintar da cor cinza? Cinza também é uma cor. Ai, tia, que cor feia. Feia? Por que é feia? Por que é feia? Ela é muito legal. Para você fazer nuvem. Você já fez nuvem? Nuvem com cinza fica bem maneiro, fica bem legal. E não é só nuvem não, tem uma opção de coisa que você pode fazer com lápis cinza. E você sabia que cada cor tem várias graduações de cor? Tem desde o cinza mais clarinho até o cinza mais escurão, que até parece com preto, mas ainda é cinza. Isso não é muito legal? Então, com lápis cinza, a gente vai fazer a marcação do Salmo 23, se você quiser. Nunca marca sua Bíblia com caneta, que pode sair do outro lado, porque a página é muito fininha. E quando você for colorir, serve para quê? Para você rabiscar a Bíblia? Não. Serve para você marcar e saber direitinho aonde que está o Salmo 23 que iniciou o nosso ano de 2021. Então vamos lá fazer a leitura bíblica com Estevão? Todo mundo já abriu? Esse tempo todo que eu dei aí para vocês abrirem o Salmo 23, lembra que Salmo é assim, meio da Bíblia, mais ou menos você cai em Salmos, se não cair é só um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Número 23, grandão. Vamos acompanhar a leitura que o Estevão vai fazer. Então vamos fazer a leitura do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Ah, muito legal, muito bom. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É como se a gente fosse uma ovelhinha, um carneirinho que gosta de repousar, de ficar tranquilo, né? Ah, é tão bom, a gente fecha o olho, aí pensa assim, não, agora eu vou me transportar para o Salmo 23. Eu vou ser uma pessoa que precisa que Jesus cuide de mim. Não é uma delícia a gente ver o cuidado de Deus? Muito bom, né? Tranquiliza a gente fica tranquilo, não fica? Então tá. Depois que a gente fez a leitura com Estevão, agora a gente vai decorar o versículo número 1 de Salmos. Então, o versículo número 1 de Salmos 23 é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E duas pessoas vão ajudar a gente a memorizar esse versículo. Uma delas é o Eric e a outra é a Luísa. Então, a gente vai ouvir o Eric e vai tentar memorizar. Não é difícil, não. É fácil, muita gente já até sabe. E a outra é a Luísa, tá? A gente vai ouvir a Luísa falar e vamos tentar repetir junto com a Luísa. Depois a gente vai recordar
o versículo de João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A gente vai falar junto com a Brenda e o Mateus, tá? A Brenda e o Mateus falaram esse versículo e a gente vai falar junto com eles, tá certo? A Brenda e o Mateus, aqueles que cantaram boas-vindas lá no início, tá bom? Então, nessa sequência, vamos lá? Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Um beijo, tchau. Então, memorizaram Salmo 23, 1. Lembraram de João 3,16? Tá tudo na cabeça? Legal. Então agora é o nosso momento de oração. Oração de gratidão e súplica. A gente vai fazer assim com as mãos, vai fechar os olhos para a gente orar a Deus e acompanhar a oração da Malu. E dentro do nosso coração a gente também vai orar. A gente vai agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes do mês de janeiro. Sabe quem faz aniversário no mês de janeiro? Bom, amanhã, quem faz aniversário amanhã é a Cecília. A Cecília faz 3 anos amanhã. A Biazinha, Ana Beatriz, faz 5 anos do dia 6. A tia Bianca, mãe do Davi, faz aniversário dia 8. O Pedro se mudou lá para Portugal, mas é o Pedro Barbosa, tá? O Pedro faz 5 anos no dia 16. O Mateuzinho no dia 16 faz 4 anos. O Mateuzinho, irmão da Brenda, que agora falou João 3,16. A Nina faz 6 anos dia 18. Parabéns, Nina. O tio Francisco da Cordeirinhos faz aniversário dia 18 e a tia Cláudia Mosca faz aniversário no dia 28. E a gente vai agradecer a Deus pela vida dessas pessoas também, para que eles sejam abençoados por Deus. Tá certo? Vocês lembraram aí de apontar a câmera para o QR Code, né? Então tá certo. Para vocês poderem ver o nome dos aniversariantes durante a semana também, vamos lembrar dos aniversários, dos aniversariantes e também pedir a Deus para abençoar a vida deles, tá bom? Então vamos agora orar com a Malu. Malu, pode orar, tá? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por esse dia abençoado por você. E abençoe meus amigos, eu, a família de cada um e também a minha. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tchau. Ok, Malu, amém. Amém, Malu. E tá na hora da mensagem. Se liga na mensagem. A mensagem vai falar de um animal. Não, essa história do animal foi inventada da minha cabeça. Na verdade, a mensagem vai falar sobre oração. E o que tem um animal a ver com a oração? Vamos lá? Se liga na mensagem. Bom, a mensagem de hoje tem um título sobre os animais, né? Papagaios. Será que hoje eu vou falar sobre papagaio? Sobre aves? Será que é isso que eu vou falar? Ou será que alguma coisa tem a ver com papagaio e eu vou chegar lá porque tem uma história bíblica por trás disso tudo? Sim, tem uma história bíblica. E para isso a gente primeiro vai dividir o quadro e vou contar então essa história desses famosos papagaios e vou chegar até a história bíblica e a gente vai falar, sabe sobre o quê? Oração. Mas o que tem a ver papagaio com oração? O que será que tem a ver uma coisa com a outra? Pois é, para a gente poder saber, vamos entrar na história, né, da minha cabeça, que fala exatamente sobre esse animal muito curioso, chamado papagaio. O papagaio é um animal curiosíssimo, né? É um animal muito interessante, porque ele tem a capacidade, né, de emitir som, mas emitir som muito parecido com alguns sons que a gente emite.
Ele tem um linguajar todo dele, né? Que é o corrupaco, assim, meio parecido com o que eu estou fazendo, mas eu não sei imitar o papagaio, mas o papagaio sabe imitar coisas que a gente fala repetidamente, né? Tem papagaio que faz um monte de coisa, né? Canta hino, né? E a gente sabe disso, dentro da linguagem dele, assim, meio... sei lá como é que ele faz. Mas ele consegue emitir sons muito parecidos com o que a gente fala, ele aprende isso. E Donga gostava de pássaros, o seu preferido era o louro, o seu papagaio de estimação. E o louro era muito esperto, e o Donga passava todo o tempo vago ensinando o louro a falar. E era muita dedicação, ele tinha tanta dedicação com esse louro, que até assobiar o louro sabia. O louro sabia e aprendeu a fazer isso toda vez que ele via a Cidinha, que era a namoradinha do Donga. Era muito engraçado ouvir o papagaio repetir tudo que o Donga ensinava, até o assovio, o fio-fio que ele fazia para a namoradinha Cidinha. E aí, num domingo de manhã, o Donga levou o louro para a igreja, levou o louro para a escola dominical. Aí foi uma alegria, né? Todo mundo queria brincar com o louro e tal. E aí, na hora do louvor, o louro aprendeu o refrão, o coro do corinho, né? E ele conseguia repetir direitinho, né? O corinho e tal, e cantou também, né? Alguma coisa lá, muito parecida com o refrão que as crianças estavam cantando, né? E também ouviu as historinhas, né? Que tinha para contar, e ele ficava repetindo aquelas coisas que ele conseguia aprender, né? Ele repetia o final das frases, era tudo muito, muito engraçado. Só que, poxa, na hora da oração, ele aprendeu a falar amém, e ele ficava repetindo amém, 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 amém. Ele começou a atrapalhar, porque ele falava amém, amém a vida inteira. Porque, apesar do louro não entender nada, uma coisa ele sabia fazer muito bem. Era o que era mesmo? Repetir. Ele repetia. Então era amém, amém, amém o tempo todo. E o Donga até precisou tirar o louro da sala, porque já estava causando problema. Mas será que o louro realmente tinha aprendido as histórias da Bíblia? Será que ele adorava Deus? Ele aprendeu o sentido de uma oração? Será que ele orava de verdade? Claro que não. Ele era um pássaro. E só o que ele sabia fazer era repetir, repetir, repetir e repetir. Na verdade, ele não aprendia, ele repetia, porque ele era um pássaro, né? E a gente, quando a gente vai na escola dominical, quando a gente vai no culto das crianças, aqui no culto das crianças, será que a gente adora Deus? Será que a gente conhece a Bíblia? Será que a gente ora realmente, quer dizer, a gente conversa com Deus? Ou será que a gente só aprendeu a repetir, 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 igualzinho o louro? Será? E aí, por causa disso, a gente vai entrar na nossa história bíblica. E a nossa história bíblica de hoje, ela se chama o seguinte, a oração dominical. E ela está no livro de Lucas, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Mas também está no livro de Mateus. E a gente vai ver como é que ela é contada no livro de Lucas e no livro de Mateus. E aí no livro de Lucas começa dizendo que teve um dia que Jesus estava reunido com os seus discípulos e orando em um certo lugar. Quando ele terminou de orar, um dos discípulos pediu para ele assim, né? Chegou perto dele e falou assim, Senhor, ensina-nos a orar. Ele deve ter achado muito bonita a oração de Jesus. E ele pediu, ensina-nos a orar. Então, Jesus falou para ele, tá bom, eu vou te ensinar a orar. Quando você orar, você vai ter que colocar na sua oração uma série de coisas, um monte de coisas. Experimenta falar assim, olha, Pai nosso que estais nos céus, santificado
seja o seu nome. É muito importante dizer como é que Deus é fundamental na nossa vida. Jesus disse que numa oração a primeira coisa é reconhecer que Deus é nosso Pai, que está no céu, e que a Ele deve ser dada toda a honra e todos os elogios pelo que Ele é. A gente deve ter respeito por Deus e deve adorá-lo. Logo em seguida, você continua fazendo elogios a Deus e dizendo: venha o teu reino. Dessa forma, você está dizendo que Deus é rei. Seja feita a tua vontade. Ou seja, a gente tem que dizer que não é a nossa vontade que tem que ser a maior, tem que ser a de Deus. E isso aconteça assim na terra como nos céus. Então a Ele tem que ser dada toda a honra. Porque é importante dizer isso. Deus é fundamental na nossa vida e com respeito e humildade a gente deve adorá-lo. Saber que tudo o que acontece está na vontade e no controle de Deus. E que Deus é responsável por tudo que a gente precisa. E também, Jesus continuou, você precisa dizer a Deus que Ele é o responsável pelo nosso cuidado. Então diga isso: o pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Isso também é muito importante que tenha na oração. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque também a gente deve pensar nos nossos erros, pedir perdão com sinceridade e também pedir a proteção de Deus para que a gente não caia, não caia em tentação, para que Deus nos livre do mal. Então, depois que você pede para que nossas dívidas sejam perdoadas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a gente tem que dizer: e não deixa a gente cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a gente precisa ter muito respeito por Deus. Muito respeito por Deus. A gente tem que pedir essas coisas com sinceridade. E a gente tem que louvar a Deus pelo seu imenso poder. Então, no final da oração, digam o seguinte: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E amém quer dizer assim seja para sempre. Tudo isso foi ensinado numa oração linda, lindíssima. O próprio Jesus nos ensinou. E assim, desse jeito, aprendendo a orar desse jeito, a gente consegue, numa oração só, dizer tudo o que a gente precisa dizer. E orando, quando vocês orarem, prestem atenção, hein? Jesus falou: não usem de vãs repetições. Mas, tia, o que é vã repetição? Quando vocês orarem, não precisa ficar repetindo a vida inteira uma coisa só, inutilmente. Porque a gente não precisa fazer isso com o nosso Deus. Ele disse o seguinte, e aí é lá em Mateus. Lembra que eu falei que eu ia também contar a história que estava escrita em Mateus e não só em Lucas? Ele diz o seguinte, olha: e orando, não useis de vãs repetições. Repetição, como os gentios, como as outras pessoas. Porque eles acham que porque falam muito, pelo seu muito falar, eles vão ser ouvidos. Não, Jesus ouve nossas orações pequenas, nossas orações simples. Ai, tia, não sei fazer oração. Sabe sim. Você não sabe conversar com seu amigo? Jesus é o nosso melhor amigo. A gente não precisa falar muito, porque mesmo falando pouco, Deus ouve nossas orações. Essa oração foi ensinada pelo próprio Jesus. E é aquela oração linda que a gente chama carinhosamente de oração do Pai Nosso. Ela é repetida sim. A gente não fala o Pai Nosso? Todo o culto das crianças no final, ela é repetida. Mas acontece que cada palavra, cada frase, a gente tem que compreender. Nós não somos iguais ao papagaio louro, que fica só repetindo, sem saber o que fala. A gente sabe pensar.
que mais importante que repetir é sentir, é conversar com o nosso Deus, saber bem tudo que a gente está falando e com quem a gente está falando. Isso é muito importante. Uma coisa que Jesus nos ensinou também é que quando a gente for orar, a gente não precisa ficar berrando aos berros, fazendo uma oração assim. Não. A melhor maneira da gente conversar quietinha com Deus é ir para o nosso quarto. E isso é dito na Bíblia. Como que a gente deve orar? Quando você orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com seu Pai que está no céu. Ele está em secreto. Fala com Ele tudo que está no seu coração. Ah, meu Deus, eu estou tão triste hoje, porque aconteceu isso assim, assim. Ou então, nossa, meu Deus, como eu estou alegre. Mas isso tudo em secreto. É muito importante a gente ter um momento em secreto com o nosso Deus. Um momento que a gente mostre que estamos só nós e eles. Às vezes a gente faz oração aqui no culto das crianças, as orações de louvor, as orações de súplica, as orações de agradecimento, né? Nós falamos aqui, todo mundo acompanha, mas a gente precisa também ter o nosso cantinho da oração. É muito importante a gente ter um cantinho da oração na nossa casa. Isso é tão importante, que muitas pessoas às vezes fazem os seus tapetinhos de oração. Sabia disso? Tapetinhos de oração. Isso existe. Isso não é uma coisa assim obrigatória, mas é muito interessante você ter um cantinho de oração. Ah, esse aqui é o meu cantinho com o meu Deus. Aqui é que eu vou fazer os meus pedidos, vou colocar assim o meu coração à disposição do meu Deus. E assim é muito interessante que você tenha o seu cantinho de oração. E eu tenho certeza que cada um de nós entendeu bem essa história e vai agora, a partir de agora, fazer o seu cantinho de oração. Não é muito legal? Olha só, isso é tão legal que a minha amiga tia Jeane, lá da Igreja Presbiteriana das Américas, me mandou uma sugestão de um tapetinho de oração. Vamos fabricar um tapetinho de oração? É muito interessante isso. Eu vou colocar aqui na nossa historinha e a gente vai ver que coisa interessante. Tudo para quê? Para a gente ter um cantinho especial onde a gente fala com o nosso Deus. Mas, gente, presta atenção. A gente pode falar com Deus em qualquer lugar. A gente não precisa obrigatoriamente fazer um tapetinho de oração. Mas olha que gracinha que a tia Jeane fez. Olha que bonitinho, vamos ver? Viu, gente? Como é que é interessante? A oração do Pai Nosso não é para ser feita uma coisa assim decorada. Não, a gente precisa pegar cada frase da oração do Pai Nosso e entender direitinho o que a gente está falando. Não é blá 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 blá. Não é assim, tá? Jesus ensinou pra gente cada parte da oração. E o que precisa ter uma oração completa quando a gente vai falar com Jesus? Não é legal a gente aprender isso? Então agora a gente vai aprender que a gente não é papagaio, né? Ficar repetindo igual papagaio. Não tá certo. Bom, gente, então dando continuidade ao nosso culto agora, a gente vai cantar. A gente vai cantar com a Inês e com a Isabela uma coisa muito legal, uma música que vocês gostam, que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Vamos cantar essa música? Vamos lá?
Ok, todo mundo cantou bem animado? É, isso mesmo, tem que cantar bem animado. Mesmo que você esteja na sua casa, canta aí, chama o pessoal para cantar com você. E chama o pessoal agora porque a gente vai fazer a oração do Pai Nosso. Quem vai conduzir a nossa oração do Pai Nosso vai ser o Felipe. O Felipe, irmão do Tiago, que a gente já não vê há um tempão, né? O Felipe vai fazer essa oração do Pai Nosso, a gente vai acompanhar. E logo depois a gente vai receber a bênção de Deus através do reverendo Diego. O reverendo Diego é o pai do Davi também, né? Então a gente agora vai fazer a oração do Pai Nosso e vai receber as bênçãos de Deus através do reverendo Diego, tá? No final do nosso culto. Eu desejo para vocês uma semana de paz nesse ano que começa hoje, tá bom? Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Crianças, primeiro culto do ano acabou de terminar. Que Deus abençoe vocês. Aproveitem esse tempo de férias, de descanso, divirtam-se bastante. E agora recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todas vocês, com todo o povo de Deus ao redor da terra, hoje e sempre. Amém.